Graça e paz, povo de Deus, com alegria, sempre com muita alegria, em que eu gravo, separo um tempo no meu dia para gravar esses vídeos, para poder compartilhar um pouquinho da palavra com o povo de Deus. Ontem nós falamos a respeito da sabedoria, fizemos uma breve, uma rápida introdução ao livro de Provérbios, falamos um pouco a respeito do autor, do rei Salomão, da sua sabedoria, e eu comentei que Salomão ele adquiriu essa sabedoria toda porque ele pediu a Deus. Lemos também na Epístola de Tiago, onde ele diz que se alguém necessita, carece, precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá generosamente. Não nega sabedoria a ninguém que o busca e que pede por sabedoria. Isso agrada a Deus. Quando nós pedimos algo que agrada a Deus, que deixa Ele feliz, Ele concede. Ele concede a seus filhos essa sabedoria. Qual o pai que não se alegra em ver seus filhos e filhas agindo, vivendo com sabedoria, com prudência, com inteligência, tendo discernimento, sabendo fazer boas escolhas? Deus, muito mais. Então, esse pedido de sabedoria, né, que Salomão fez a Deus, ficou registrado no livro de 1 Reis, capítulo 3, nos versos de 3, a partir do verso 3 em diante, de 3 a 15. Mas nós vamos estar lendo apenas alguns pontos aqui. Vejam bem, 1 Reis 3, 3, diz assim: Salomão amava ao Senhor. Olha só, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, inspirou o autor do livro de Reis a escrever isso, que Salomão amava ao Senhor. Você ama ao Senhor? Glória a Deus por isso. E o que aconteceu? Ele subiu, ele foi até Gibeão para sacrificar ao Senhor, e lá, como diz no versículo 5, diz que o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. Eu creio que Deus fala conosco também através de sonhos. Hoje, a fonte primária de comunicação de Deus com seus filhos é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Esse tempo, as Sagradas Escrituras, a Bíblia ainda estava sendo formada. Então Deus falava através de revelação, de sonhos, né, principalmente, até que a Bíblia, então o cânon, né, dos livros do Antigo e do Novo Testamento tivesse fechado, esses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Mas Deus não parou por aí. Não é porque nós temos a Bíblia hoje, que é a nossa fonte primária de sabedoria, de conhecimento de Deus. Deus ainda fala conosco, sim, através de revelação, através de sonho. Mas entenda uma coisa, a revelação, o sonho, ele nunca vai contradizer a Bíblia. Nunca. Um sonho, uma revelação que mande você fazer algo contrário ao que está na Bíblia, esse sonho não é de Deus. Você pode ter certeza nisso. A sabedoria, a fonte de sabedoria primária aqui agora que nós temos é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Pois bem, então apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, olha só, pede-me o que queres que eu te dê. Maravilhoso isso, né? Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, diz que se tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, crendo, assim será. Assim o Senhor irá nos conceder, orando em nome de Jesus, em nome do Filho. Mas nós temos que entender que esse tudo tem que estar de acordo
com a palavra de Deus. E com fé, como diz Tiago, que nós temos que pedir crendo, confiando, com fé, em nada duvidando. Pois bem, e como diz Tiago, e nós já mencionamos, lemos ontem e acabamos de mencionar, Deus dá liberalmente, com alegria. É como aquele pai que quando o filho pede algo bom, ele concede com alegria. Quando o filho pede tolices, ou pede coisas para o seu bel prazer, ou para suprir a sua vaidade e não uma necessidade, Deus nega, porque Deus não é um pai tolo, Deus é um pai sábio, né? E inteligente. Então ele sabe o que nos conceder. Então Salomão pediu e recebeu. E nós podemos também pedir e receber a sabedoria. Ok, Provérbios capítulo 1, versículo 8. Nós paramos no versículo 7, falamos desse primeiro enigma e explicamos o que é o temor do Senhor, que é o princípio do saber. Nós explicamos isso ontem no finalzinho do vídeo. E agora vamos dar continuidade aqui, vejam bem. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 8. Deus está falando com você e comigo através do livro de Provérbios, dizendo: Filho meu, filha minha, ouve, escuta atentamente o ensino de teu pai, de Deus, e não deixes a instrução da tua mãe. Por quê? O ensino de teu pai e a instrução da sua mãe serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Quem tem o poder, então, pelo que acabamos de ler aqui, quem tem o poder de consentir ou não consentir, de concordar ou discordar com a sedução dos pecadores? Somos nós, filhos de Deus. Ele nos concede o ensino, ele nos concede a instrução, ele nos dá inteligência, e com essa sabedoria, com essa instrução, com essa inteligência, nós teremos condições, nós teremos bom siso, teremos entendimento do que é justiça, juízo e equidade, agiremos com prudência, e então faremos o quê? Diremos o quê aos pecadores quando vierem nos seduzir? Não. Diremos não. Não vamos concordar, não vamos consentir, não vamos permitir. Deus nos dá a inteligência, a sabedoria para nós tomarmos as nossas decisões. Então, quando os pecadores, preste atenção, vou repetir aqui, ó. Filho meu, ouve o meu ensino, ouve a minha instrução. E aí, quando os pecadores vierem para te seduzir, não consinta, não permita, não deixe que isso aconteça. Cabe a você e a mim tomarmos essa decisão. Quando nós optamos pelo erro, concordamos e nos deixamos seduzir pelos pecadores, a culpa não é de Deus. Ele está nos ensinando, ele está nos dando instrução e nós vamos por sermos desobedientes, livre e espontânea vontade. Depois nos tornamos escravos
dessa vontade. Versículo 11. Se disserem, quem? Os pecadores. Se os pecadores disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, para fazer maldade. Espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte. Conosco, entre nós, seremos teus companheiros, teus parceiros na maldade. Venha conosco, né? Acharemos toda sorte de bens. Teremos todos uma só bolsa. E aí o pai volta, ele diz como que essas pessoas, os homens pecadores, os homens maus, seduzem o homem a se envolver com a corrupção, com a criminalidade, praticando assaltos, roubo, furto e até assassinato. Embosquemo-nos para derramar sangue. Traguemo-los vivos. E o que nós temos visto nos nossos dias? Justamente isto. Jovens, homens, mulheres, homens adultos, mulheres adultas, se deixando seduzir, se deixando levar pelo desejo do enriquecimento ilícito, se envolve em todo tipo de coisas ilícitas para poder usurpar o bem, o dinheiro, o patrimônio do seu próximo. Quantos não são as notícias que nós assistimos diariamente a respeito disso? Todo tipo de golpe, todo tipo de emboscada para roubar e matar, com armas ou sem armas. Aquele que comete golpes e rouba, mesmo sem o uso de armas, mesmo sem o uso de violência, é pecado. E o fim dessas pessoas será trágico, será triste. Então o pai volta a falar com o filho no versículo 15, depois de apresentar como que o pecado seduz, ele diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, não faça isso, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal. Quem que deve, voltando aqui, a nossa responsabilidade, vamos assumir a nossa responsabilidade. A quem cabe dizer não à sedução, de não concordar, de não consentir? A nós. E agora ele diz assim, guarda, versículo 15, guarda das suas veredas os pés. Quem tem que guardar os seus pés? Quem é que vai guardar os seus caminhos? Quem guarda os meus caminhos? Sou eu. Com a mente iluminada e cheia da sabedoria de Deus, cabe a mim tomar a decisão. Deus diz assim, olha, aqui está a verdade, toma. Me ensinou, me instruiu, me aconselhou, me orientou. Agora, quem vai tomar a decisão de obedecer ou não, sou eu. Quem vai guardar os pés de não andar pelos caminhos dos homens pecadores, sou eu. Cabe a mim essa decisão. Cabe a mim essa decisão. Iluminado pela palavra de Deus. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda
das suas veredas os pés. Guarda, meu filho, ande longe, fuja da presença desses homens pecadores, dessas pessoas pecadoras, homens e mulheres pecadores. Não ande pelos seus caminhos, porque os pés deles correm para o mal, se apressam para derramar sangue. Não ande com eles, pois debalde inutilmente se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam, eles mesmos estão armando armadilhas para eles mesmos. Os pecadores armam a armadilha na qual eles mesmos vão cair, onde eles mesmos serão vítimas da sua maldade, da sua perversidade. Cedo ou tarde, ele vai colher aquilo que ele plantou. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue. Quando o ser humano ele faz mal ao outro, sem saber, sem perceber, ele está fazendo mal a si mesmo. Ele acha que está prejudicando o outro, está se dando bem, está enriquecendo. Veja o que eu consegui com a minha desonestidade. Mas como eu falei, mais cedo ou mais tarde ele irá sofrer as consequências. Ainda que não seja alcançado pela justiça humana, será alcançado pela justiça divina. E da justiça divina ninguém escapa, por maior que seja, por mais poderoso, influente e rico que seja. Ainda que viva num país onde a corrupção é acobertada, é aplaudida, é defendida, porque aqueles que deveriam julgar também são corruptos, tão corruptos e desonestos quanto os bandidos. Mas não tem título, não tem nada que possa livrar o homem mau, pecador, da justiça divina. E ele terá que prestar contas a Deus da sua vida de criminalidade, de desonestidade e de corrupção, mais cedo ou mais tarde. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Ele acha que está espreitando a vida do outro, ele está espreitando a sua própria vida, a dele e a da sua família. Versículo 10, para concluir o pensamento de hoje. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Esse é o destino de todo ganancioso, de todo homem desonesto, corrupto. Ele vai estar espreitando contra a sua própria vida, está emboscando o seu próprio sangue. E este espírito de ganância, essa ganância, ele está dizendo que é algo espiritual. Porque o desejo de prosperar é lícito, desde que esta prosperidade seja fruto de um trabalho honesto, lícito, onde você está fazendo bem aos outros e você está enriquecendo e fazendo bem e vai enriquecendo e fazendo bem quando você usa os seus recursos esses que Deus dá. Deus nos dá capacidade, nos dá inteligência, Deus nos dá força, Deus nos dá saúde para trabalhar de maneira honesta, para prosperarmos
e sermos também generosos. Então, essa prosperidade é lícita, é boa, mas existe a prosperidade que é fruto da desonestidade. A prosperidade fruto de desonestidade. Esta é ruim. E o destino dessas pessoas que são dominadas por esse espírito de ganância é ruína, é destruição. Pois esse espírito de ganância tira a vida de quem ele possui. São pessoas que estão possuídas por este espírito de ganância. E não veem, não sabem. Aqui está tudo lindo e maravilhoso, está tudo bem, está tudo dando certo. Mas e depois? Como será? Mais cedo ou mais tarde virá o juízo. E não há quem escape. Ninguém. Sem o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Não tem como. Então, se essa palavra, não sei, a gente bota na internet e a gente não sabe aonde que essa palavra vai chegar. Mas se ela chegar aos ouvidos de um homem, de uma mulher, de um jovem, um rapaz, uma moça, que esteja andando por esses caminhos, a palavra é: arrependa-se. Deixe essa vida o quanto antes. Ande por uma vida honesta, de trabalho. Entregue sua vida a Deus. Peça perdão a Deus pelos seus erros, pelo seu pecado. Restitua aqueles a quem você defraudou, aqueles que você roubou. Se possível for, faça isso. Porque nem todo ouro, nem toda prata do mundo vale a condenação eterna. O juízo, passar pelo juízo eterno. Filho meu, filha minha, não ande por este caminho, pois o final dele é dor, é morte, é choro e ranger de dentes. Que Deus tenha misericórdia. Amém.